Para fazer o plano de Goiânia tinha que ter uma firma. Então ele tinha um amigo e sócio, que era o Paulo Antônio Ribeiro, né? Arquiteto Paulo Antônio Ribeiro. Então, através do escritório do Paulo Antônio Ribeiro, ele como sócio, ele fez o plano de Goiânia. Porque ele faz o projeto, mas ele também, no contrato que ele assina com o governo do estado de Goiás, ele se compromete a acompanhar as obras por um período de 2 anos. Isso faz com que ele venha morar aqui nos acampamentos da obra e a gente pode imaginar as dificuldades que ele encontrou no seu deslocamento do Rio de Janeiro para cá, numa época em que, logicamente, a acessibilidade era uma questão muito complicada, principalmente porque não tinha transporte por avião, e também a permanência aqui. O escritório do plano de Goiânia era aqui no Rio, porque lá ele não tinha condição, né? Então, o escritório era aqui. Isso foi motivo de muita polêmica, muita briga, porque você, para ir do Rio de Janeiro para o local, Goiânia não, o local onde seria Goiânia, é uma dificuldade, uma coisa muito difícil. Tinha que pegar trem, no final tinha que andar a cavalo, ou andar de jipe não, até de caminhão, não sei, carro de boi. Era muito difícil a ida e vinda. E ele ficou com muita dificuldade também, porque o projeto era feito aqui e ele precisava de uma coisa lá, não tinha como... Tudo era difícil naquela época, a gente tem que entender isso. Atílio Corrêa Lima, ser casado, já com um filho pequeno, carioca, acostumado a uma vida urbana, ter ficado 4 anos e pouco na Europa, e de repente ele ter que fazer um projeto de uma cidade que ficava num lugar completamente distante de toda a questão da urbanização, da cultura e etc. Eu acho que isso representou um grande desafio e, ao mesmo tempo, um enorme sacrifício por parte de Atílio e de sua família. Primeiro foi sozinho para lá, conhecer o local, viver tudo. E já se mudou, já ficou lá. Mas depois, vendo a dificuldade sem a família, com a dificuldade de vir sempre para cá, ele resolveu levar a família. E levou, minha mãe e eu, nós fomos juntos para lá. Nós ficamos lá há quase 1 ano lá. Num barraco, não era o Catetinho, mas era um outro nome que eu não sei. Mas era um barraco de obra, com uma varandinha, melhorado e tal. Então, toda a teoria que ele trazia na sua formação, e uma formação inclusive francesa, ele tinha enormes dificuldades em implantá-las aqui, nos projetos de arquitetura que ele também a ele foi confiado, porque ele fez o plano urbanístico, mas ele também fez o projeto de arquitetura dos principais edifícios dessa capital de Goiânia e inclusive de algumas casas funcionais dos futuros servidores do governo do estado, do governo municipal, etc. Então, logicamente, eu acho que ficou uma situação em que ele era obrigado a decidir entre aquilo que ele queria ou gostaria de fazer e aquilo que era possível fazer. O material de construção, muita coisa chegava lá em carro de boi, né? Os operários tinham que mandar vir de São Paulo, né? Não tinha pessoas especializadas. Naquela época, a arquitetura já era uma arquitetura com tendência Art Deco, não, Art Deco não, mas uma tendência cubista, já uma arquitetura mais moderna já, né? E ele, acho que teve alguma coisa no projeto, não pôde fazer como queria, porque não havia condição na época. O material tinha que ir de São Paulo, vidros, material mais nobre de uma obra, de uma construção, tinha que ir de São Paulo para lá. Então foi muito difícil. Eu acho que ele teve limitações de ordem
de materiais disponíveis, ele teve limitações de mão de obra que pudesse executar aqueles edifícios, e ele teve, certamente, limitações de ordem financeira, porque o governo do Estado construiu praticamente sozinho essa nova capital. O governo federal, pelo que indica os nossos estudos, ele deu um apoio político muito grande, através do Getúlio, ao Pedro Ludovico, mas o apoio financeiro ficou muito distante do necessário. Então, muitos desses edifícios tiveram que ser alterados entre a sua ideia inicial e a sua efetiva execução. Então, os paradigmas da escola clássica de urbanismo francês, ela trazia, dentro dos conceitos de como planejar uma cidade, elementos bastante marcantes e que a gente vai encontrar não só em Goiânia, mas em Canberra, que foi projetada em 1912, capital da Austrália. Esses elementos, eles determinam, né, uma cidade que tem por trás desse traço, né, símbolos do poder político, que era essa a intenção. Então, fazendo um paralelo, Goiânia, a Praça Cívica, né, como ponto focal das avenidas monumentais que convergem para essa praça, a Avenida Goiás, que quando foi projetada tinha como nome Avenida Pedro Ludovico, né? No final dessa avenida, o portal da cidade, então as pessoas que chegam na cidade têm como porta de entrada da cidade a estação ferroviária, e que, chegando dali, enxergam a grande praça. Na verdade, por trás tem uma questão muito mais simbólica do que real. No texto do Atílio, o que a gente percebe que ele está querendo dizer o seguinte: chegando à cidade, o poder estar presente. Com as várias ruas confluindo para o centro de poder, como era a perspectiva de época das centralizações de poder que virão, né, nos anos 30 em diante, os fascismos, né, Hirohito no Japão, Hitler, Mussolini, Franco, e por aí vai. E Vargas, obviamente, no Brasil. Porque o desenho principal do núcleo, ele atende a uma necessidade de imposição do poder. Então, ele é coerente não com o sítio, mas é coerente com a vontade política do Pedro Ludovico. Então, isso é muito importante marcar, porque o que há de importante nesse traçado é o que está por trás do traço, e não o traço em si, e atrás dos símbolos. A origem desse desenho que eu falo que vem da escola francesa, ela vem da vontade, né, da Igreja Católica de propagar a fé, né? Então, há um Papa, Sisto V, que encomenda para um urbanista, né, um arquiteto, que faça um novo traçado para Roma, no sentido de abrir ruas e avenidas para as procissões. Então, a gente tinha uma Roma medieval, como a gente pode dizer, com os caminhos das mulas determinando esse traçado de ruas tortuosas, ruas estreitas, né, escuras. E, então, esse novo traçado determina uma cidade onde há um ponto focal, e esse ponto focal é a importância e o peso que a igreja tinha nesse momento histórico. Essas avenidas, então, essas ruas que ligam pontos santos, né, vão, então, converger para aquele monumento, o obelisco. Então, há um obelisco que marca a Praça do Povo,
né? Toda essa transformação urbana de um traçado extremamente tortuoso, confuso, passa a ter uma outra linguagem, e atrás dessa linguagem urbana existe um interesse, então, religioso.